pornografia, né? É normal, é feito para a gente se excitar, e o comércio, né, é muito bem feito, né? Hoje em dia também com a globalização, o acesso fácil à internet, é claro que você vê uma cena picante, uma vez perdida, pode ser excitante para o casal, mas o que acontece é esse acesso fácil, desde muito jovem, você tem acesso, né? Culturalmente, os homens têm mais acesso à pornografia, mas hoje tem muita mulher também que é viciada em pornografia. Hoje, com essa facilidade de sites, né? O que acontece com a pornografia? É um acesso muito fácil, né? É uma coisa teatral. Se a gente pensar, não é uma coisa real, né? É uma coisa que é editada, né? Você coloca a câmera em posições estratégicas para aparecer cenas bastante picantes, né? Focam no órgão genital, colocam atores belíssimos, né? Homens com pênis enormes, né? Mulheres toda violão, né? Gostosona, né? Com bundão, com tudo. E, assim, é irreal, né? Aqueles homens ali que controlam a ejaculação, passam uma ereção de 2 horas, tem um controle absoluto. A grande maioria usa medicação, e não só medicação oral, como muitas vezes injeção na base ou na glande do pênis para manter essa ereção. E com o tempo pode sim vir trazer efeitos colaterais danosos, né? Causar aí, inclusive, necrose de vasos, né? Não é uma coisa que deva ser praticada. Coloca a mulher como um objeto, né? Não valoriza a mulher, né? Não valoriza o prazer da mulher. Coloca aquelas mulheres também que mal tocou, elas gemem alto, gozam com a maior facilidade, gozam diversas vezes, ejaculam, né? Aqueles jatos enormes, que na verdade aquilo é urina, muito longe da realidade, né? O que acontece com isso? É que isso vai causando uma baixa autoestima, principalmente quando desde muito jovem, porque assim, hoje a gente ainda não tem uma abertura muito grande para falar de sexo, não é verdade? Você pensar, muita gente, a gente não tem uma educação sexual correta, adequada na escola, muitas vezes o jovem não tem com quem conversar em casa, vai conversar com um amigo que sabe menos ou tão pouco quanto ele, né? E vai se informar com esses filmes pornô e acha que aquilo é real. E quando vai se comparar, fica o quê? Se achando uma porcaria, né? A autoestima vai lá para baixo, né? O homem já tem esse tabu, a repressão desse tamanho do pênis, né? Essa exigência, além do desempenho e do tamanho do pênis. Então, isso pode causar o quê? Uma baixa autoestima, pode causar, inclusive, perda de autoconfiança, né? E levar até uma disfunção erétil. Hoje tem uma nova patologia comum nos jovens, que os jovens muitas vezes têm esse acesso tão grande à internet e muitas vezes também ao sexo virtual, que quando chega no sexo presencial, no sexo real, muitas vezes não consegue ter ereção. Tamanha ansiedade, esse medo, essa cobrança, né? Essa imposição que é colocada para ele, esse medo do desempenho, né? Medo de falhar, né? O que acontece com isso também é porque essas cenas são muito estimulante, né? Você vê, você pode ter acesso a vários filmes, várias cenas, vários atores, mudam de posição frequentemente, né? Além dessas edições que mostram cenas assim altamente excitantes, tem também acesso à fantasia e fetiche de tudo que é jeito. Essas cenas estimulantes, onde tem homenagem, swing, né, suruba mesmo, com vários casais. É claro que cada vez mais as cenas têm mais estímulo, isso vai causando uma necessidade de cada vez mais ter um estímulo crescente e você precisar de mais estímulo para se excitar. E aí é o que vai acontecendo, essa facilidade, essa intensidade, essa facilidade de tanta troca de cena, de posição, fantasia, fetiche, fica muito fora da realidade. Quando o homem sai dali para o sexo presencial, ele não vai ter esse estímulo todo, né? Lógico que com o sexo presencial, né, o homem e a mulher, o casal principalmente, vai ter a hora que vai ter uma intensidade grande, né, de estímulo, mas não é o tempo todo, não é constante, como
o filme erótico, né, como a pornografia. E nem a sua mulher vai se comportar daquele jeito com o filme pornô, também não é outra realidade, né? E aí, o que acontece com esses estímulos cada vez mais fortes? Quando a gente tem um estímulo sexual, a gente libera a dopamina. A dopamina, gente, é o hormônio da recompensa, é aquele neurotransmissor da recompensa, que vai trazer aquele conforto imediato. A dopamina é liberada quando a gente toma aquela cerveja gelada, é liberada quando a gente come aquele chocolate, né, dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. É liberada após a atividade física, é liberada também na excitação. Para você ter uma excitação, você vai precisar de ter liberação de dopamina. E esses estímulos muito rápidos, cada cena que você vê de um filme pornô vai liberando dopamina, né? Deu 3 minutos, você enjoa daquela cena, você muda de filme, você coloca num fetiche, numa fantasia, e cada vez mais você alcança um nível altíssimo de dopamina, né? Esse vai tendo um efeito crescente, e de acordo com o estudo da Faculdade de Cambridge, mostra, uma neurocientista mostrou que, assim, realmente o filme pornô causa uma dependência tanto quanto o álcool e drogas, minha gente. Você fica realmente dependente dessa grande carga, né, de dopamina. E aí, quando você vai para o sexo real, né, e aí você não acha graça, o que acontece? Começa isso, o homem começa a preferir a pornografia ao sexo real, né? Aquele estímulo todo, ele começa a se masturbar com a pornografia, e ele se masturba, né, com uma força muito grande. Pode levar tanto à disfunção erétil, como eu já falei, pode levar também à ejaculação tardia, porque ele se excita, né, sobe um nível tão grande de dopamina. Fora isso, ele se masturba com uma força tão grande, feito mão de ferro, e quando chega no sexo presencial, não consegue ejacular. Vai ter uma ejaculação tardia, muitas vezes não consegue nem se excitar, tem disfunção erétil, começa a ter problema de relação, né? Vai se afastando, porque o sexo é uma parte muito importante da relação, né, gente? Poucos são os casamentos que perduram sem atividade sexual. O normal é que um casal realmente tenha atividade sexual, né? Para viver bem, a atividade sexual melhora tudo. E aí o casal começa a se afastar, começa a ter problema de relacionamento. Muitos casamentos chegam ao fim por causa de pornografia. É impressionante, mas acaba mesmo, porque o homem começa a não gostar do sexo presencial. Muitas vezes exige da parceira, ele fica com as cenas tão grandes da pornografia, que ele já fica com excitação tão grande, né, que só se excita com aquilo. Quando chega na cama, quer que a mulher fale, né, diga palavrões, às vezes não é da personalidade da mulher, às vezes só se excita com fetiche, fingindo que tem outra pessoa na cama, exigindo que a mulher diga que outra pessoa está tendo relação com ela, está tendo relação anal, está fazendo isso ou aquilo, e muitas vezes isso chega num constrangimento, porque assim, para você exigir isso, você tem que saber se realmente também é confortável para a sua parceira, né? Muitas vezes a outra pessoa acaba abrindo mão, mas não é realmente o que ela queria, fica sempre aquela situação desconfortável. E a pornografia vai gerando um ciclo vicioso, minha gente. A pessoa realmente fica viciado e começa a ter a culpa, vem gerando a culpa. Fica com culpa porque assiste muita pornografia e se masturba e está se afastando do parceiro, e isso vai gerar mais ansiedade. Quando ele está ansioso, aí é que ele pensa na pornografia, na masturbação, para liberar a dopamina e se livrar da ansiedade. Só que aí vem novamente o sentimento de culpa e fica nessa roda aí, nessa roda viva, né? Nesse problema. Às vezes o vício é tão grande que começa a ter também afastamento da família, afastamento social, deixa de querer sair de casa, passa noites em claro, chega do trabalho, né? Passa a noite no computador, aquela coisa compulsiva que não consegue parar. Muitas vezes começa a chegar atrasado no trabalho, começa a diminuir o desempenho no trabalho,
começa muitas vezes a sair, né, do trabalho para se trancar no banheiro, para ver pornografia e se masturbar no trabalho. Isso é tão comum, a gente pensa que é uma coisa absurda, mas isso existe e é real. Começa a ter problema realmente de social, né, no trabalho, e vai tendo ameaça, né, ameaça de perder o emprego, ameaça de perder o relacionamento, né. Muitas vezes entra em depressão, porque esse ciclo de ansiedade muito grande acaba levando a uma depressão, né? E, fora isso, acarreta essas disfunções sexuais, como eu falei, né? A baixa autoestima, né? Sem ter confiança no seu desempenho sexual, não gosta mais do sexo presencial, porque quando chega lá, não é o que ele pensa, ele não fica bem, ansioso, né, libera muita adrenalina e aí não consegue ter uma ereção completa e vai virando aí essa roda viva, né? E pode causar a pornografia, pode causar também a ejaculação precoce. Quem tem ejaculação precoce também não é legal. Perguntaram aqui que eu vi, é bom se masturbar? Gente, é saudável a masturbação, tanto do homem como da mulher. É fundamental para o autoconhecimento. Mas o problema também, tudo em excesso, tudo em vício, não é legal, né? O que acontece com um homem que vê muita pornografia é que ele começa a se masturbar muito forte, né? E pode ter, porque é sempre assim, uma mesma situação pode causar efeitos diferentes, né? Nós somos diferentes. Existe a situação, como eu falei, do que se masturba muito forte, precisa de estímulo cada vez maior para se excitar. Quando chega no sexo, não consegue ejacular, que tem a ejaculação retardada, e tem também o ejaculador precoce. O ejaculador precoce é aquele, muitas vezes, que já se acostumou a ejacular muito rápido, porque a gente se condiciona a se manipular, por exemplo, sem nenhum lubrificante, com a mão seca, sem pegar na glande do pênis, pegando só na base do pênis. Então, com pouco estímulo, ele já ejacula. E aí a pornografia, o problema da pornografia para o ejaculador precoce vai ser o nível de excitação, que é muito alto. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, né? Que a gente tem o central e tem o autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. Esses dois sistemas autônomos a gente não controla, tá certo? Eles são autônomos, como o nome diz. E um vai compensar o outro. Geralmente, só está em atividade 1. Agora, na atividade sexual, é uma rara exceção onde a gente tem um balanceamento, a gente tem esses dois sistemas balanceando, funcionando ao mesmo tempo, que é o simpático e o parasimpático. O simpático é o sistema de fuga, de defesa, de luta, que prepara a gente para realmente se defender. Aí ele vai ser usado muito para excitação, né? É aquele que você realmente vai ter aumento, ele faz uma vasodilatação, ele faz com que você realmente o sangue vá para o músculo esquelético, que é para você correr, né? Fugir, porque ele é o sistema de fuga. E aí, realmente, ele está muito associado à ejaculação. E quando você realmente, o sangue vai para a periferia, você tem a tendência, ao homem, né? A tendência a ejacular. Então, o que acontece? É diferente quando você, por exemplo, vai transar e você, não, vai se masturbar. Se masturbar vendo um filme pornô, você vai se excitar muito mais. Se você estiver vendo um filme pornô sem se masturbar e você for começar a se masturbar posteriormente, você já vai começar muito excitado, porque é muito estímulo visual. Porque tem dois tipos diferentes de excitação. Tem a excitação física, que é uma excitação por sensações, que vai estimular os nervos e fazer a vasodilatação, e tem a estimulação visual, que é uma estimulação direta no córtex cerebral que vai liberar os neurotransmissores. É uma coisa muito mais rápida. Então, o que acontece é isso. Se você ficar vendo filme pornô, ficar muito excitado, você não tem o controle desse sistema nervoso autônomo, simpático, vai disparar e rapidamente você vai ter a ejaculação. Você não consegue controlar, porque o parasimpático é o contrário. O parasimpático ele é responsável pelo relaxamento. Ele vai causar realmente
uma vasodilatação para você manter a ereção, ter maior controle aí da ejaculação. Ele vai diminuindo a frequência cardíaca, é ao contrário. Só que quando você tem um estímulo muito grande de excitação com o filme pornô, o ejaculador precoce não consegue relaxar. Ele é controlar a ejaculação, ele ejacula rápido. Por isso que, assim, é ruim. A gente também aqui no Ocidente tem essa tendência. A gente tem um sexo muito voltado para pênis e vagina. E, culturalmente, a gente tem essa tendência da excitação realmente ser visual. Quando não é com filme pornô, é sempre com a imaginação de alguma cena, sempre falando gostosa, não sei o quê, fica de quatro, ou imaginando alguma cena. É sempre focada mais no estímulo visual. E é uma coisa que você deve controlar para controlar a ejaculação, além de evitar o filme pornô, é treinar realmente a se excitar com sensações táteis. É um tratamento bastante efetivo, tanto para ejaculador precoce como para ejaculador tardio. Gente, a gente tem um corpo todo erógeno. Quando a gente estimula todo o corpo, faz bastante preliminares, o homem também tem necessidade de preliminar. Tem várias áreas sensíveis, como nuca, atrás da orelha, né, mamilo, né, axila, toda a área que tem dobra, né, do braço, atrás das pernas, ao redor da coluna vertebral, a lateral do tórax. Tem muitas áreas muito sensíveis, pés, mão, né, a própria boca, testículo, ânus, pênis, claro. Mas, assim, a genitália deve ser só para uma expansão do prazer, porque aí você realmente vai aproveitar a sensação tátil. Outra coisa que a gente usa muito é isso. O homem, para controlar a ejaculação, o que ele faz? Ele sai do momento do sexo, né? Começa a pensar numa coisa nada a ver, como boleto, ou que está comendo uma pessoa que não é nada tesônico. Vê que coisa mais horrível. Você sai, a gente tem que aprender a focar no momento, né? Focar nas sensações para realmente controlar esse sistema simpático e parasimpático, para a gente ativar a excitação mais devagar através das sensações táteis e ativar também o sistema parasimpático para ter um relaxamento. Por isso que é tão importante também o controle da respiração, né? Para a gente aprender realmente a controlar esses dois sistemas, né? Tem que pensar, veja, que a pessoa, quando tem um vício, pode mudar sim, né? A pessoa que é viciada em pornografia não é a pessoa, é um comportamento, e comportamento a gente pode mudar sim. Comportamento vem de uma situação do ambiente, uma situação cultural, né? Uma situação que levou ele ali. Então, não é fácil você se livrar, né, se liberar de vez da pornografia. Não vai ser uma coisa da noite para o dia, mas você consegue sim. Né? No começo é difícil, você está acostumado a só se excitar com níveis altíssimos, né, de estímulos aí visuais, liberando muita dopamina, você vai ter que ir diminuindo a frequência, depois vai diminuindo, né, um dia sim, um dia não, vai tentando passar para filmes que tenham cenas eróticas, mas que não sejam pornografia, que é aquele filme que tem uma história, tem um contexto, tem uma cena, que é mais insinuando que vai haver um sexo, que mostra até uma prática sexual, mas sem focar mesmo na genitália, né? Como 9,5 Semanas de Amor, tem um filme As Sessões, que fala de um ejaculador precoce, que é muito legal. O próprio, né, 50 Tons de Cinza, aquele 365 dias, que a história é uma porcaria, mas tem sim um contexto e tem cenas picantes. Que sejam filmes que realmente tenham uma intensidade, que você tenha um estímulo visual, mas que consiga se conter, que não precise se masturbar como uma pornografia. Que você vai diminuindo gradualmente essa necessidade de tanto estímulo, né? Porque é difícil também a gente cortar com um vínculo de vez, né? A gente tem que pensar realmente como começar a se excitar com estímulos táteis, né? Porque o estímulo físico realmente é muito mais saudável. Você ter essa prática aí de realmente se excitar com estímulos. No momento que precise imaginar, imagina primeiro uma relação que você teve com a sua própria parceira ou outro relacionamento sexual, mas um relacionamento sexual real, uma coisa que tenha sido boa, que você vivenciou, em vez de estar pensando em coisa muito irreal, teatral, coisa que seja realmente editada, para ir diminuindo essa necessidade de estímulo, né? E chegando cada vez mais
a essa normalidade, né? A voltar. O que não é normal é isso, né? A pessoa preferir se masturbar a ter uma relação sexual. Vocês acham que isso é saudável? Não é saudável, né, gente? Quando chega a esse nível é porque não está mais dentro da normalidade, não está mais saudável, né? E principalmente quando já tem afastamento social, afastamento de relacionamento, né? Afastamento de trabalho. Muita gente, às vezes, perde o emprego por causa disso. Chega a ser um vício mesmo, como álcool, droga. É muito sério, né? Então, a gente tem que realmente aprender. Muitas vezes tem a necessidade, gente, de acompanhamento, né, de terapia com psicólogo, psiquiatra, algum médico como eu, que é sexólogo. Às vezes tem necessidade de usar medicação, um ansiolítico, né? Muitas vezes, dependendo se tiver disfunção sexual, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce, a gente entra, às vezes, até com desses vasodilatadores, né, para aumentar a ereção, para a pessoa ficar mais autoconfiante, né, e voltar a uma atividade sexual normal, e depois vai desmamando lentamente, né, e realmente tem que querer, primeira coisa, né, a gente tem que querer mudar, a gente tem que ter comprometimento, determinação, né, não é fácil. Existe também o programa online, que é o programa Reverte, que é um programa sério que já conseguiu tirar muitos homens da pornografia. A gente tem que pensar realmente, né, a também orientar nossos jovens, gente. Hoje, muitas crianças, né, tão cedo entram nesse mundo de pornografia. O acesso é muito fácil. Então, vocês que têm criança em casa, realmente a gente tem que ter uma vigilância contínua. Não é legal. E conversar, é tão importante conversar sobre as disfunções sexuais, né, com as crianças, com a necessidade do autoconhecimento, né? A mulher, gente, a mulher precisa se masturbar, assim como o homem também, mas mostrar a ele, né? Deixar o seu filho se masturbar no tempo que ele tem a necessidade e não apressar, estar batendo na porta, porque isso causa, muitas vezes, com que ele tenha ejaculação precoce. Como precisa de um estímulo muito rápido, o que ele faz para se excitar e conseguir ejacular rápido e você não ficar batendo no banheiro ou desligando a água morna, como muitos pais fazem, né? Ele começa a usar a pornografia. Então, é importante conversar sobre essa necessidade do estímulo tátil, né? Da estimulação tátil física, sempre sobrepor. Lógico que a gente vai usar as duas, né, minha gente? Lógico que a gente, quando está envolvido, mesmo num sexo presencial, a gente vai ter o estímulo físico, mas a gente sempre tem o estímulo imaginário, da imaginação, visual, mas é mais em pensamento visual também o parceiro, né, que a gente está vendo, mas não com esse estímulo tão grande, com essa liberação de dopamina em real, né, que você fica mudando de cena o tempo todo e tendo essas fantasias aí, fetiche, coisa que muitas vezes não faz parte, né, da sua vida sexual, no seu relacionamento, e a gente tem que conversar e ver. Acho que deu mais ou menos para entender, né, gente? Que realmente a pornografia é uma coisa muito séria. Lógico, como tudo na vida, usado, uma vez perdida, você quer fazer uma noite diferente, ou você vai para um motel e bota num canal ali 10 minutinhos, uma vez na vida, um filme pornô para se excitar, não tem problema nenhum. O problema é o vício. E muitas vezes isso vai acontecendo e você não vai nem percebendo, porque vício é assim. É uma coisa gradativa, né, crescente, muitas vezes você não percebe, às vezes é difícil a gente controlar isso, né, o nível, né, e quando a gente vê, a gente já está no estágio de compulsão, né. Vou ver aqui um pouquinho as perguntas, quem quiser coloca aqui na interrogaçãozinha também, se quiser perguntar para mim direto. Muita gente presente, muita gente que sempre está comigo. Agradeço, é sempre bom ter a participação de vocês, muita gente elogiando, aplausos. Tenho prazer em ver swing, isso é normal, né, gente? Como tem muitos casais que realmente topam a prática de sexo a três, troca de casal, não tem problema nenhum. É claro que você tem um estímulo diferente, de uma novidade, ou homenagem, no caso que vai ter
4 mãos lhe excitando, vai ser um estímulo maior. Mas eu sempre digo, isso é individual de cada casal, não é obrigação. Acho que a gente só deve fazer se os dois tiverem vontade e sabendo as consequências. Você tem que ter maturidade para realmente, no outro dia, estar com a cabeça no lugar, sem segurança, sem ciúme, porque muitas vezes à noite, no lugar, é muito bom para um, às vezes o outro vai sem tanta vontade, só para satisfazer. A gente nunca deve fazer uma coisa só para satisfazer o parceiro ou ninguém. A gente deve fazer uma coisa se realmente a gente tem vontade, e muitas vezes também é prazeroso para os dois, mas no outro dia tem aquela sensação de arrependimento, ou quando vão transar, o cara tem insegurança com o tamanho do pênis, com a performance, se a mulher realmente está satisfeita, e assim também a mulher com o homem, ou acha que não é mais prazeroso o sexo a dois, porque tem a necessidade de mais estímulo, e às vezes, quando você tem uma prática muito grande de swing, homenagem ou pornografia, acaba não sendo mesmo suficiente o sexo a dois. Muitos casais que entram nessa coisa de pornografia, swing, homenagem, acabam depois ficando com esse fetiche. Tem a necessidade, muitas vezes, de pelo menos no telefone, tá ouvindo outro casal transar ou imaginando, porque já não se excita com o sexo básico, com o sexo normal, real, porque também gera um nível de dopamina muito alto, né? Mas é normal, é como assim, você dizer que não se excita com a pornografia é meio hipocrisia, né? Que todo mundo se excita, né, minha gente? E a mesma coisa, com um estímulo maior você vai se excitar, mas tudo na vida tem consequência. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Falando do filme, não sei qual foi o filme, o sim, para dar criatividade. Isso que eu digo, uma vez ou outra, para você brincar, né? Criatividade é legal, mas não sempre. Muita gente dando boa noite, agradecendo. Dizendo que adora, não tem quem me faça desfazer da minha coleção de pornografia. Dizendo que X-vídeo é vida, eu nunca digo não. Eu demoro 20 minutos, isso é normal, normalíssimo, né, minha gente? É a necessidade mais ou menos do tempo de um casal. Para a mulher ter prazer é mais ou menos isso, um mínimo aí de 20 minutos. Cine Privé, nossa, que mulher linda, boa noite, amiga. Também acho, Pedro, vocês são as figuras, viu? Você não tem jeito, não. Qual é o tamanho do pênis brasileiro? O pênis brasileiro tem em média de 11,5 a 15,5 centímetros. É essa média, um pouco menos ou um pouco mais. Boa noite. Pronto, gente. Era isso que a gente tinha para conversar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que foi isso, mais ou menos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se também restar alguma dúvida, quiserem falar, eu vou deixar a live gravada no IGTV, mas pode falar comigo no direct, né? Muita gente sempre conversa aqui comigo, sabe que eu sou bem acessível, adoro conversar com vocês, e um bom descanso. Depois eu vou colocar a votação para a próxima live, tá bom? Um bom descanso para vocês. Bye, bye. Boa noite.